Olá, tudo bem com você? Posso te fazer uma pergunta? Você já leu a Bíblia hoje? Se você não leu, eu quero, através desse vídeo, te convidar para ler a Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 2. Tá certo? Vamos abrir então a nossa Bíblia. Hebreus, capítulo de número 2. E vamos ler a partir do primeiro versículo todo esse capítulo, tá certo? Da palavra de Deus. Diz assim o texto: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Veja que o texto está falando sobre o perigo da negligência da mensagem da salvação. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, um pouco, que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então a gente vê nessa leitura de Hebreus capítulo 2 que esse capítulo começa falando a respeito do perigo de nós negligenciarmos a mensagem da salvação. E dos versículos adiante, nos versículos seguintes, ele vai relatar a respeito dessa mensagem de salvação, a respeito do que Jesus fez, a respeito de Jesus ter tomado a forma humana, ter se assemelhado com os homens. Ele vai citar que a mensagem da salvação é uma mensagem grandiosa, que nós precisamos dar ouvido.
E se nós negligenciarmos essa mensagem, a mensagem de que Jesus veio, de que Jesus sofreu por mim e por você, de que Jesus morreu no meu e no seu lugar, se nós rejeitarmos isso, como nós vamos escapar do juízo de Deus se nós rejeitarmos essa mensagem? O que Jesus fez por nós, ninguém mais faria. Ninguém mais faria. Por isso que ele herdou um nome maior do que o dos anjos. Por isso que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso que ele é louvado, porque ele com o seu sangue, com aquilo que ele fez na cruz, ele nos comprou para Deus. Por isso que ele pode socorrer a mim e socorrer a você. Creia na mensagem do Evangelho, creia na mensagem da salvação. Não negligencie o que a palavra de Deus diz a respeito dessa grande mensagem de salvação. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso Senhor. Ele foi feito semelhante a nós para nos resgatar da maldição da morte e do temor da morte, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal Estação Cristã e até a próxima.